Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é ciência e letramento. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Sheila Alves sobre pesquisa que avaliou o uso de revista científica infantil em sala de aula para ajudar no letramento. Nós vamos conhecer agora os resultados de uma pesquisa sobre o uso de uma revista científica infantil em sala de aula como forma de ajudar no letramento e na compreensão do que é ciência. Essa pesquisa foi feita na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo pela professora Sheila Alves, que hoje dá aulas na Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bem, Sheila? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui lá de Minas para conversar com a gente. Então, eu queria entender primeiro, por que você foi atrás de fazer uma pesquisa com foi com essa revista específica? Isso, com um lote de revistas Ciência Hoje das Crianças. Vamos mostrar aqui a revista científica infantil que eu disse, é essa revista Ciência Hoje, dá para a gente mostrar ela aqui? Então, é uma revista que traz reportagens, explica o que é ciência de uma maneira fácil, né? Isso, é uma revista multidisciplinar, né? É uma revista de divulgação científica, a única do Brasil, feita para essa faixa aqui? Para crianças, né? E poucos países no mundo têm essa iniciativa. No caso do Brasil, essa revista, ela resiste em função do investimento que o MEC faz. Ela é da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela né? tem o selo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Existe uma equipe que cuida do texto dessa revista. Ela é escrita por professores universitários, por pesquisadores. Esse texto, ele chega a essa equipe e essa equipe trabalha esse texto para que esse texto, a ciência seja compreendida pelas crianças dentro do universo de compreensão dos meninos pequenos. Tá, e por que você escolheu trabalhar com essa revista e trabalhar com letramento, inclusive, através dela? Isso é em função da minha história enquanto professora das séries iniciais. Entendi. Antes de ser professora universitária, eu trabalhei durante 15 anos com crianças de 7 a 9 anos. Tá. E quando eu levava a revista para a sala de aula, eu sentia que os meninos gostavam muito da revista, mas sentia uma dificuldade grande em trabalhar com a revista, né? Porque é uma revista polissêmica, são várias linguagens, vários textos, e sentia essa adoração dos meninos, o interesse pela ciência. Tá. Daí surgiu a questão da pesquisa, que quais são as interações e práticas de letramento que essa revista promove em sala de aula. Tá, e aí você fez essa pesquisa e o que você concluiu com isso? Bom, primeiro, é uma revista extremamente importante para o desenvolvimento do letramento das crianças, tanto o letramento da língua materna quanto o letramento científico, o desenvolvimento de um letramento científico, porque ao trabalhar, ao ter acesso à revista, as crianças elas começam a saber como manusear um suporte que é a revista. Dentro da sala de aula, o que é muito comum é o trabalho do professor com o livro didático. Entendi. Em geral, o professor ele usa muito o livro didático, que tem vários textos, mas não leva para a sala de aula o jornal, a revista em quadrinho, outros textos de ciências. E aí, quando essa revista ela chega em sala de aula, ela promove uma série de aprendizagens. Tá. Tanto dos conceitos de ciências, quanto de apropriação de um outro suporte, que não é o livro didático. Entendi. Tá, e aí você colocou isso numa classe, 2 classes, como é que você trabalhou aí nós definimos a pesquisa da seguinte forma, né? A gente trabalharia com uma sala, uma professora que estaria interessada em fazer o trabalho, então ela escolheu, achou interessante trabalhar com a revista, queria aprender a trabalhar com a revista. Então, ela levava, o suporte que nós, pesquisadores, demos para essa professora discutir com elas as práticas dela, né? Mas a professora da sala era ela, e nós levávamos as revistas. Apesar da escola pública, toda a escola pública do Brasil receber essa revista, elas ficam, em geral, trancadas no armário da biblioteca.
E aí ninguém usa. E aí ninguém usa. Mas então, tem suficiente para uma classe, por exemplo? As escolas recebem um exemplar ou recebem vários escola, exemplares? ela recebe 3 exemplares por mês. Só que hoje, em cada escola que a gente visita, existe um montante que daria para os professores estarem levando para a sala de aula. Tá certo. Já até no arquivo lá, pega vários e vários meses e tal. Uma das alternativas que alguns professores têm tomado é xerocar algumas matérias, alguns artigos e trabalhar em sala de aula. Deixa eu questionar aqui, não é meio complicado para fazer letramento com essa revista aqui? Ela me pareceu bacana, legal para a criança que já sabe ler e tal, mas fazer letramento com ela, Bom, então essa sua pergunta ela é fundamental para a pesquisa. Primeira questão, a revista ela tem um público que são crianças leitoras. Sei. Então, o nosso recorte para trabalhar em sala de aula foram crianças de 9 anos em diferentes níveis de letramento. Tá. Mas todas tinham uma base alfabética. Quando você diz assim, não é complicado, não, porque o texto é preparado para a criança, ele é pensado para a criança. Tá. Então, o uso da revista, o uso do texto, o trabalho com texto em sala de aula, ele foi um trabalho, a revista foi pensada para as crianças e o trabalho em sala de aula foi pensado para aquele universo de sala de aula. Entendi. Então, por exemplo, os meninos eles não conheciam a revista. 90% das crianças da sala, eles disseram que nunca tinha visto a revista, visto na biblioteca, porque a revista chega e fica trancada. Então, a professora, ela teve uma estratégia, a primeira estratégia dela foi bastante pertinente, que foi trabalhar a capa, porque a capa é um suporte. Então, onde que está a data? Quanto que essa revista custa? Quais são os artigos que a gente vai encontrar nessa revista? Quer dizer, esse é um trabalho que é um trabalho dentro dessa perspectiva do letramento, e aí o letramento da língua materna. Se eu conheço o suporte, eu tenho mais facilidade de ler, de ser um leitor dessa revista. Então vamos lá. Qual a vantagem disso? O que a criança ganha tendo essa revista como seu suporte? O que eu ganho? O que vai melhorar na vida dela? Além dessa questão da leitura, porque o que é o leitor? Né? O leitor é aquele que vai reconhecer, ler e estabelecer, ter experiência com os vários suportes. Sim. Quer dizer, quanto mais suportes eu reconhecer, quanto mais leituras eu fizer, eu vou ser um leitor muito melhor. Tá bom. Então, as crianças ganham experiência de leitura e elas ganham também em conhecimentos de alguns conceitos das ciências. E aí, nesse caso, a professora ela fazia determinadas práticas que são práticas de letramento, que são muito usuais na sala de aula, mas aí ela, com suporte em sala de aula, ela pedia para os meninos contarem o que eles tinham lido. Então, os meninos retextualizavam o texto, contavam com as suas palavras o texto que tinham lido. Isso é uma experiência de leitura extremamente importante. E, naquele momento, os meninos se apropriavam, sim, de alguns conceitos das ciências. Você mediu isso de alguma forma? Sim, nós gravamos 10 aulas, né? E nessas 10 aulas, nós identificamos em quais momentos as crianças, elas se apropriavam desses conceitos, né? Uma criança, por exemplo, que leu sobre o tamanho e a forma do bico das aves. Então, ela conta isso de uma maneira muito... se apropria de algumas ideias das ciências ao contar. E, ao fazer isso, outras crianças queriam ler os outros textos. Então, a gente identificou, nesse momento, que era um momento mais livre, várias cenas de sala de aula onde os meninos eles se interessaram pela leitura de um artigo da ciência e falaram de conceitos de ciências, né? Então, e os meninos incorporavam palavras, né? Bactérias, fungos, quer dizer, palavras que não eram... Do vocabulário deles, normalmente. Do vocabulário deles. Nós fizemos uma pesquisa numa escola pública de Belo Horizonte, da periferia de Belo Horizonte. Então, crianças que economicamente desfavorecidas. E a quantidade de palavras, né,
quando eles leram o texto, por que as girafas têm o pescoço tão comprido? Aí o menino assim se manifestou. Eu li, mas não entendi. Porque o conceito, essa leitura exigia desse menino um conhecimento... Um background que ele não tinha. Que ele não tinha. Aí ele começa a questionar, ele fala para a professora, eu li, mas não entendi. Aí a professora se aprofunda nesse texto, trazendo, perguntando para as outras crianças o que elas achavam, se tinham entendido. Achavam, aí os meninos começaram a levantar hipóteses sobre por que a girafa tinha o pescoço tão comprido. No outro dia ela traz um vídeo, trabalha essa questão. Os meninos começam a dizer, comparar o que eles pensavam antes com o que eles viram no vídeo, né, as teorias de Lamarck e Darwin. E aí a gente viu, foi uma sequência de 3, 4 aulas, os meninos se apropriando de um conceito, de uma linguagem, de uma forma de falar ciência. Quer dizer, a revista, quando ela é colocada em sala de aula, quando o professor trabalha com ela oferece para o professor uma oportunidade de os meninos, no uso da revista, eles se apropriarem de diversas linguagens. Então, tá certo. Expandir vocabulário, conhecer conceitos de ciência, exatamente, se interessar tanto na por língua que materna, coisa é assim ou assado. Exatamente. Tal. Você alimenta a curiosidade dos meninos. E aí, a aula de ciência, ela para de ser aquela aula que hoje as pesquisas criticam tanto nas séries iniciais, né, que é uma aula extremamente prescritiva, aula com texto, questionário, e a pergunta, que é onde nasce a ciência, é a pergunta. A ciência nasce da pergunta. Tá certo. Aí a pergunta, ela emerge na aula, que os meninos... Das próprias crianças. E das crianças. Então, a professora, ela desenvolveu um outro tema, quer dizer, então surge em determinados momentos, com o trabalho da revista, perguntas dos meninos, eles começam a dizer das suas dúvidas, Sim. das suas perguntas, relatar alguns textos que eles leram. E quando a professora trabalha um conceito específico, que foi o conceito de fermentação, os meninos começam a elaborar suas próprias perguntas, que é onde a gente reconhece aí o letramento científico. Muito bem. Quer dizer, é uma revista que está na escola pública, tem suficiente para o professor de ciências do ensino fundamental, da segunda metade do ensino fundamental, usar, tá certo? E você, com a sua pesquisa, acredita que isso aqui vai ajudar essas crianças, não só a aumentar o vocabulário, mas também a entender o que é ciência. Exato. A revista, ela traz também atividades práticas, né? Atividades, as famosas experiências, onde o professor ele pode estar se inspirando para poder realizar essas atividades em sala de aula. Então, é uma revista que pode auxiliar o professor nessa tarefa de ensinar ciências. Entendi. O professor das séries iniciais, ele não é um professor especialista em ciências. Com a revista, ele pode, ao ler, ele vai aprender muito. Ele também, né? Ele também, ele vai se formar com a revista também. Ok, professor, muito obrigado por sua presença aqui na Univesp. Parabéns pelo seu trabalho, né? Foi um trabalho bastante inovador, né? Interessante, porque você dá aí mais uma ferramenta para quem dá aula de ciências no ensino fundamental. Muito obrigado. Obrigada. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é ficção científica na escola. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Adalberto Anderlini, que defendeu tese de mestrado na USP sobre experiência para tornar mais atraentes as aulas de física no ensino médio. Para tornar as aulas do ensino médio mais atraentes, um professor de física resolveu usar a leitura de textos de ficção científica e, através deles, conversar sobre ciência de verdade. Essa experiência acabou se transformando numa tese de mestrado na Universidade de São Paulo. E a gente vai agora conhecer um pouco dessa tese e falar sobre essa experiência no ensino médio com o professor Adalberto Anderlini. Tudo bem, Adalberto? Tudo bom. Então, explica para a gente como é que surgiu essa ideia de usar textos de ficção com os alunos do ensino médio. Então, na verdade, assim, isso surgiu do meu gosto pela ficção científica. Na verdade, começou quando eu comecei a gostar de ficção científica, porque foi isso que me levou a fazer física na Então, você ainda estava no ensino médio quando essa história... quando isso começou. Então, eu estava
cursando ainda o ensino médio e tive a oportunidade de discutir filmes e alguns livros com um professor que me incentivou a leitura. Sei. E... Professor de literatura. De não literatura. Na verdade, a gente chegou a assistir filme junto com ele, o professor de física, e esses diálogos foram importantíssimos para minha formação. Né? E, bom, isso ficou na minha cabeça. Eu fui fazer bacharelado em física. Inicialmente, eu não estava fazendo licenciatura, mas já para o fim do bacharelado, essa paixão renasceu. E eu pensei, né, por que não transformar isso num mestrado? E aí, bom, daí surgiu tudo. Você caiu na licenciatura e foi dar aula de física. Isso. E dando aula de física, você já começou a dar aula de física antes do mestrado ou não? Então, na verdade, eu comecei a fazer a licenciatura e o mestrado um pouco antes de começar a dar aula. Como eu já tinha bacharelado, eu podia entrar no mestrado. Então, eu acabei fazendo licenciatura e mestrado paralelamente. Tá. E depois de 2 anos, eu comecei a dar aula. E aí, as ideias que eu estava tentando desenvolver teoricamente ganharam toda uma parte prática. Então, que eu não você tinha. fez uma pesquisa aí com os teus alunos, é isso? Fiz, acabei fazendo. Como é que funcionou isso? Conta pra gente. Bom, na verdade, assim, exigiu um tanto de ousadia, né? Não foi uma coisa simples. Era escola de... É escola particular. Pública, não, particular. Particular de ensino médio. E, a princípio, essa ideia não vingou. Não era, sei lá, não é uma coisa comum. E aí, eu resolvi apostar na ideia. Tá. E aí, algumas tentativas, né? A primeira delas foi ler conto de ficção científica com os alunos em sala de aula. O que, surpreendentemente, foi muito bem aceito. Eu li Eles curtiram? Curtiram. Eu li um pedacinho por dia, durante diferentes dias de aula, e eu não esperava que fosse ser tão bem recebido. É como se fosse aquele momento do pai ler à noite para o filho. Sei. Tinha esse momento na nossa aula. Eu começava as aulas com isso. Então, e depois eu ia para a matéria mais tradicional. Sim. Mas o começo de cada aula, durante algumas semanas, era a leitura de algum conto. E aí, quando eu vi que o olhinho deles brilhava e que as discussões levantadas após o conto faziam efeito, né? Eles se engajavam pelas discussões. Sei. E isso falou, opa, então acho Mas que você funciona. escolhia o trecho ou você pegava Não, do começo? Escolhia Não, trecho? eu lia inteiro. O primeiro conto que eu peguei chamou Cair da Noite, que já foi eleito várias vezes um dos melhores contos de ficção científica. É do Isaac Asimov. Asimov, né? E eu li inteiro com eles. No meio do conto, ele fala especificamente de gravitação, de força gravitacional. Mas não foi só isso que motivou a discussão entre os estudantes. Acho que o que dá sabor a esse conto é que ele narra a história num planeta onde tem, se não me engano, 6 sóis e, portanto, nunca haveria noite. E aí vai acontecer de ter noite porque 5 sóis estão abaixo do horizonte e um restante que está no céu vai sofrer um eclipse. E vai ter noite depois de 1000 anos. Sei. E isso cria todo um clima de medo, o que vai acontecer, o que é essa noite, o que são as estrelas. E todas essas discussões foram muito cativantes. Os alunos realmente gostaram de discutir sobre esse universo que é diferente do nosso, mas permite a gente entender como o nosso funciona também. E você acredita que o fato de você ler esses contos e fazer essas discussões na sala aumentou o interesse deles pela física? Ou não? Por 2 motivos, eu acho que sim. Não só pela física, mas pela literatura também. Eu tenho um outro projeto que eu peço para os alunos lerem um livro de ficção científica, ou romance policial, ou teatro, como A Vida de Galileu, do Brecht, ou alguma coisa assim. Mas que, de alguma forma, eles leiam algum livro que fale de ciência, onde a ciência tem um papel importante. Tá. E, claro, isso não atinge todos os alunos, nem todo mundo gosta de ler, mas é um incentivo também para aqueles alunos que não gostem, por exemplo, da literatura que usualmente tem na escola, que é mais voltada para o vestibular. Então, nesse meu projeto, eles acabam entrando em contato com livros que são diferentes, que estão relacionados, às vezes, com os filmes que eles veem, com o tipo de filme que eles veem, né? com o tipo de histórias que eles gostam. E, às vezes, isso incentiva o gosto pela literatura. E o que eu acho divertido, que é possível perceber, é que eles aprendem a linguagem da ciência ao ler isso. Porque, muitas vezes, essas histórias... elas podem até usar um conceito de ciência não da forma como a ciência acredita que seja o correto. É, uma coisa falsa, isso que eu ia falar. Mas a linguagem, enfim, a forma como é dito é uma linguagem científica, né? É o estilo da... Não, então, e o que você constata? Como é que a tua pesquisa constatou isso aí? Como é que sistematizou essa história? Então, a princípio, assim, eu faço esses projetos e eu peço para os alunos fazerem uma parte escrita. Tá. Então, por exemplo, uma das coisas que eu pedia para eles fazerem era
reorganizar trechos do texto numa linguagem onde tinha uma oração subordinada do tipo, se isso acontece, então isso acontece, portanto isso. Ou seja, uma estrutura de linguagem científica, onde eles tinham que organizar uma passagem do texto que, às vezes, até subvertia um conceito que a gente lida diariamente. Tá. Mas eles conseguiam encontrar qual que era a lógica daquele aparato maravilhoso, aquela tecnologia estranha alienígena. Sei, Eles conseguiam fazer isso nessa linguagem de se isso acontece, então isso acontece, portanto isso. Portanto, isso é isso. Então eles, claro que também não é a panaceia, nem todo mundo conseguia fazer isso, mas eu percebi que era algo que quebrava a monotonia da sala de aula, era um jeito diferente de pensar a ciência. E casou bem, assim, os alunos até que compraram bastante a ideia. Tá, e como é que você... qual foi a conclusão desse seu trabalho de mestrado? Eu tirei várias conclusões, né? Uma delas é isso, que realmente dá para você trabalhar a linguagem científica utilizando esses textos, os alunos entrando em contato com eles, além de estarem cativados pela história, pela narrativa, né? O ser humano parece ter esse gosto natural por narrativas. Eles aprendiam essa linguagem durante esse momento lúdico, então eles podiam ir além do lúdico e aprender essa linguagem. Mas, por outro lado, tiveram outras questões que eu trabalhei e que também foram importantíssimas. Diria que foi assim, o cerne do que eu compreendi, que é a relação que a ciência tem com a sociedade, com a realidade, com a política, com a economia, e que dá para trabalhar por meio desses textos. Então, a gente vai além apenas dos conceitos científicos. A gente discutia também, mas discutia a ciência no meio de um todo, no meio de fazia parte da vida dos personagens, e por meio da catarse que os alunos tinham com esses personagens, eles conseguiam discutir questões da ciência com a política, por exemplo. E dá um exemplo com isso percebiam, né, isso na própria vida. Teve um conto que eu acho super rico nisso, que na verdade foi uma situação especial. Os alunos eles estavam num momento onde eles estavam se degladiando em sala, eles estavam num momento tenso. Sei. E eu escolhi um conto do Robert Silverberg, onde ele fala de canibalismo. Teria tido uma espécie de apocalipse e as pessoas estão desenvolvendo um certo canibalismo, por exemplo. Sim. E aí, para sobreviver, não tem mais alimento, eles vão acabar se alimentando dos outros seres que estão morrendo de fome mesmo. Tá. E a gente discutiu isso e, no momento, serviu, por exemplo, para a gente ter uma epifania sobre o que seria aquele canibalismo social que estava acontecendo na sala naquele momento. Então, eu usei a ficção científica para discutir uma relação entre eles. Né? Então, dependendo da história, você pode aprofundar nesses temas. Né? Tem um livro, posso até indicar aqui, chama Ficção Científica Brasileira, Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro, da Emily Elizabeth Guinway. Vou mostrar aqui. É uma pesquisadora norte-americana que é especialista em literatura nacional, em específico em fantasia e ficção científica. Brasileira. Ela leciona isso nos Estados Unidos. Interessante. E o legal é que ela escancara as relações que existem ideologicamente escondidas por meio do texto. Né? Então, por exemplo, o que ela vai tentar argumentar? Uma história de robô. Qual que é a relação que existe entre o dono do robô e o robô? É uma relação servil. Né? Uma relação onde eu sou o amo e ele é o dono do servo. robô, vamos dizer assim. Exato. E aí, como é que ela escancara isso? Ela fala, se você analisar as histórias de robô tentando interpretar como é que isso revela a relação com os escravos, você vai entender muito dessa cultura onde essa história foi escrita. E aí ela, por exemplo, ela compara histórias americanas com brasileiras. Então, inicialmente, aqui no Brasil, quando se tinha um robô, uma família tinha um robô, a relação era paternalista. Né? O robô era aceito na casa, não tinha medo de uma revolução, nada disso. O robô era como se fosse uma ama de leite. Nos Estados Unidos, não. Já tem um grande medo de rebelião dos robôs, revelando que tem um medo da rebelião dos escravos, da própria sociedade. Então, ela tenta olhar para esses ícones da ficção científica, então, seja na relação servil que tem do homem com o robô, seja na relação que tem, por exemplo, entre o homem e o alienígena. O que revela o alienígena? O que você pode entender um pouquinho por baixo dessa história? O medo que se tem de pessoas que vêm de fora, né? Então, questões de xenofobia e etc. Então, ainda que eu seja professor de física, eu tentava levar essas coisas para a sala de aula,
para mostrar que a ciência ela não está à parte da sociedade, mas ela está no meio dessas nossas questões existenciais. E você acha que você conseguiu fazer a cabeça de pelo menos alguns garotos ali para a física, como fizeram a sua? Um dos meus alunos, inclusive, ele escreveu um conto de ficção científica numa tarefa que eu dei. Ele acabou fazendo física na USP, então foi um sinal que eu estava no caminho certo. E, de fato, essa criação dele foi também muito surpreendente. Eu não esperava ousar tanto, falar, vamos ver se os alunos conseguem escrever, né? E um dia, alguns alunos tinham ficado de recuperação, eu falei, eu não queria dar um trabalho maçante, né? Aquele bando de fórmula e tudo mais. Aí eu pensei, vou dar liberdade para eles criarem em cima desses conceitos que a gente trabalhou nesse último trimestre. Os conceitos de física. Isso. E falei, vocês têm que criar uma história em cima disso. E ele criou uma história que foi surpreendentemente muito boa. Enfim. Legal, então quer dizer, a experiência para você foi válida, deu certo, os alunos se interessam pela tua matéria, tem boas notas? O que você acha? Também. Tem de tudo, não é a solução para todos os problemas, claro. Mas certamente eu consegui cativar alguns alunos para a leitura, o que era até impensado, né, como professor de física, você incentivar a leitura. E vários deles gostam das aulas de ciência, não só por causa disso, mas também dos experimentos, enfim. Toda essa parafernália que a gente inventa para conseguir dar boas aulas, motivar os alunos, acabam funcionando de algum jeito, né? Ok, Adalberto, parabéns pela iniciativa, pela experiência. Obrigado. E obrigado aí pelas dicas para quem está dando aula de ciências e não consegue cativar os alunos. Obrigado. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.